A paz do Senhor a todos, hoje 27 de junho de 2021, lição de número 13, a última lição do trimestre, que trouxe o assunto sobre a multiforme sabedoria de Deus, texto áureo, Efésios capítulo 3, versículo 10, dizendo que todos têm acesso à escola bíblica dominical, que acontece todos os domingos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nos horários da manhã, e tanto presencial como online. E todos também têm acesso tanto à Bíblia Sagrada para examinar e conferir as referências, e também a revista da Escola Bíblica Dominical. E vamos verificando que sobre o dispenseiro que fala nessa revista, que são todos aqueles que buscam a sabedoria no Senhor, são pessoas hospitaleiras, receptivas, que administram bem a casa do Senhor e acolhem bem as pessoas. E o que significa dispenseiro? Dispenseiro, então, significa mordomo da casa do Senhor, que administra bem, com responsabilidade, com competência. São pessoas dedicadas, que buscam constantemente melhorar e aperfeiçoar os seus dons recebidos, em que Deus confiou em suas mãos. E vamos verificar o significado de multiforme da sabedoria de Deus. O que significa multiforme? Multiforme significa vários modos de Deus agir, vários modos do Espírito Santo usar, se manifestar naqueles que dão lugar, naqueles que buscam, naqueles que foram chamados, naqueles então que se entregam a trabalhar para o Senhor. E nós verificamos aqui que a sabedoria do Senhor é um atributo de Deus. Nós vemos várias referências, por exemplo, Jó 36, 4, vamos ver em Isaías 40, 28, vamos ver em Salmos 139, Salmos 139, versículo 6, vamos ver também em Salmos 147, versículo 5, que diz que a sabedoria do Senhor, ela é perfeita, que ela é poderosa, que ela é insondável, ela é infinita, a sabedoria de Deus, ela é maravilhosa, e ela ultrapassa a compreensão humana. Enfim, então Deus é a própria sabedoria e tudo procede dele. Então, nós vemos aqui que o significado do multiforme: o nosso Deus, ele é dono da sabedoria. E lá em Jó 28, 28 diz que aquele que quiser e pedir a sabedoria, Deus dá. Essa é a maravilha e a beleza de pedir ao nosso Deus e receber aquilo que Deus precisa também desenvolver, entregar e confiar nas mãos daqueles que estão dispostos a servir ao Senhor, a obedecer, a ser fiel, porque mordomo é aquela pessoa confiável, é aquela pessoa que se pode confiar, que tudo que colocar nas mãos dela, ela vai desenvolver com competência, com fidelidade e responsabilidade. E já vamos para o tópico primeiro, que trata sobre os dons espirituais e ministeriais. Aqui é só uma revisão das aulas passadas, porque vai tratar sobre os dons ministeriais que foram e congregacionais, que já foram gravados nos vídeos anteriores, que estão elencados lá em 1 Coríntios, capítulo 12, de versículo 8 a 10, também em Efésios, capítulo 4, versículos de 7 a 12. Já foram estudados, já foram citados sobre os nove dons e sobre os 5 dons ministeriais da Igreja do Senhor. É só para relembrar essa parte aqui do tópico 1. E, de forma geral, refere-se aos serviços na casa do Senhor, ou seja, diaconias, que todo e qualquer aqueles que desenvolve algum serviço na obra do Senhor, algum serviço na casa do Senhor, eles estão exercendo os serviços de diaconia, que também foi tratado na aula passada sobre diáconos. E vemos também que o mordomo, ou seja, o dispenseiro do Senhor, ele frutifica na casa de Deus. Por quê? Porque ele é uma pessoa que cuida
das pessoas que se reconciliam, que voltam para a casa do Senhor, ou seja, aqueles que aceitam a Jesus Cristo. Então ele vai estar ali sempre cuidando, sempre visitando, sempre abençoando, seja espiritual, seja social, sempre ajudando aquelas pessoas a crescer espiritualmente e amadurecendo nas coisas espirituais do Senhor. Então eles produzem frutos na casa do Senhor, ganhando almas, pregando, porque a palavra do Senhor diz: pregai, todos pregai, né? Ide pregai o evangelho a toda criatura. Então o dispenseiro também é essa pessoa dedicada, que evangeliza, que leva, que prega, que semeia a palavra do Senhor, sabendo que a sabedoria é concedida de Deus, e o Senhor, ele concede esses dons para que a igreja seja orientada, para que a igreja seja desenvolvida, que ela venha a crescer para o reino do Senhor. E nós vemos também que um dos atributos do dispenseiro, para que ele seja realmente uma pessoa notória na presença do Senhor e na presença da igreja, é que ele tenha amor pelas almas, que é o primeiro mandamento do Senhor: amar o seu próximo, né? Ajudar a caminhar aqueles que se reconciliam, aqueles que vêm para a casa do Senhor e se tornam uma nova criatura. Passando para o tópico 2, nós vamos ver sobre os bons dispenseiros. Eles são qualificados no ministério do Senhor, e que está registrado lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que se refere-se às qualificações de um bom dispenseiro, que o bom dispenseiro, ele é vigilante, ele cuida-se para não tropeçar em coisas erradas, em cair em desacordo com a palavra do Senhor. Ele é hospitaleiro, ou seja, ele é receptivo, ele é uma pessoa fiel, porque nós falamos que a fidelidade ela é indispensável para administrar as coisas do Senhor, para zelar pela palavra do Senhor, para zelar pelas doutrinas do Senhor. E também são pessoas que ali são confiados à parte administrativa, financeira da igreja do Senhor. Então, esses bons dispenseiros, esses bons mordomos da casa do Senhor, esses bons obreiros, eles precisam ter essas qualificações, porque os dons, tanto espirituais como o congregacional, como se diz, ou espirituais, são dons concedidos para a igreja se desenvolver e crescer na graça e no conhecimento. Encerrando com o tópico 3, que fala sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito, que está registrado em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, onde Paulo fala ali que no versículo ele diz assim: procurai com zelo os melhores dons, e vos mostrarei um caminho ainda mais excelentes. Ou seja, né, é destacado o amor de Jesus Cristo na vida do dispenseiro, que quando ele é fiel no pouco, então Deus vai colocando ele sobre outras coisas, e ele vai crescendo e vai conquistando, e o Senhor vai confiando na sua competência em colocar sobre as suas mãos a casa, os trabalhos, os serviços em que precisam se desenvolver para o reino do Senhor. E então nós vemos aqui que os dispenseiros, ele está sempre disposto a amar as pessoas, ele está sempre disposto a servir as pessoas, e sem interesse próprio, sem invejar o cargo de A e B. Ele está ali sempre frutificando, produzindo frutos, ele está zelando pela boa doutrina da igreja, e ele está ali ajudando as pessoas a crescer. E é uma pessoa que ela nunca jamais trata mal alguém, é uma pessoa que ela tem paciência, é uma pessoa que está sempre ali disposto a ajudar, disposto a não deixar que a obra do Senhor venha a ser escandalizada por algo indecente, por alguns acontecimentos, mas ele está ali sempre zelando, guardando
a palavra do Senhor. E vemos que sem esse amor é impossível. Todos os demais dons tornam sem efeito perante o Senhor, porque o primeiro mandamento do Senhor é amar, é o amor ao próximo, ajudar quem precisa, tanto espiritualmente, como já falamos, como socialmente. Aquele que pode ajudar alguém e não ajuda está pecando. Então, quando nós ajudamos alguém em alimentos, em roupa, em medicação, em moradia, em tudo que o nosso irmão precisar, quando nós ajudamos em algo, então nós estamos frutificando, produzindo frutos para o reino do Senhor, porque nós estamos ajudando ali com amor, sem interesse, sem querer aparecer, sem nenhuma condição de querer ganhar ou ter vantagens em troca, mas sim por amor ao reino do Senhor, por amor às almas. Portanto, os dons, os bons dispenseiros, eles não pode faltar, em primeiro lugar, o amor. E esse amor, muitas vezes, sobre nossas vidas, ele acontece sobrenaturalmente, porque às vezes nós não conhecemos a pessoa direito, nós vemos uma vez, duas vezes, e nós já sentimos a necessidade de orar por aquela pessoa, de evangelizar, de buscar, e é desta forma em que o Senhor agrada e qualifica os bons dispenseiros no amor de Deus. Então vemos que a sabedoria, ela vem do Senhor, ela tem várias referências da sabedoria de Deus, e também no mesmo versículo que fala sobre essa sabedoria, que a sabedoria de Deus quem pede recebe, está também na parte B o versículo de quem é inteligente aparta-se do mal, né? Então, todo bom dispenseiro com certeza vai apartar-se do mal e vai estar sempre buscando constantemente a sua santificação, aperfeiçoamento na obra do Senhor, aprendendo cada dia mais para poder ensinar. Porque a palavra do Senhor aqui também diz que cada um ensine aquilo que recebeu do Senhor. Ou seja, se você recebeu o dom de ensinar, então multiplique, compartilhe, ensine. Se recebeu o dom de pregar, então pregue as almas. Se recebeu o dom de adorar, de louvor, adore, cante ao Senhor, e assim sucessivamente, porque o Senhor, ele vai se manifestar em todos esses dons, porque foi ele que concedeu e ele é dono de todos os dons e ele é dono da sabedoria. Então, nós precisamos entender o plano de salvação do Senhor, e quando nós entendemos, o Senhor então confia nas mãos de muitos a administração dos seus ministérios, seus dons aqui na terra, na igreja dele. Então, resumindo, no primeiro tópico, nós verificamos a questão do caráter dos dons espirituais, que são o propósito do Senhor, de Deus, para que a igreja seja edificada, que a igreja seja capacitada, que os crentes possam ser testemunhos de Cristo Jesus na sua vida. Eles deem bom testemunho, começando dentro da sua casa, em todos os lugares em que eles estiverem. No segundo tópico, retratou sobre bons dispenseiros, que nós falamos, o bom administrador da casa do Senhor, aquele que é fiel, aquele que é vigilante, aquele que é hospitaleiro, aquele que cuida com amor da igreja do Senhor. E no terceiro tópico nós encerramos como os dons espirituais, que tem muitas pessoas que têm dons espirituais, mas às vezes deixam a desejar a obra do Senhor. Então, ter dons espirituais não significa que ele é imbatível, que ele não vai se descuidar, ou seja, não garante que ele seja uma pessoa de caráter, não. Mas quem produz o fruto do Espírito Santo, quem tem e desenvolve o fruto do Espírito Santo,
esse ele adquire o caráter de Deus, né? É aquele crente fiel, aquele crente que não abre mão das boas doutrinas, das sãs doutrinas do Senhor, que não abre mão da fidelidade da palavra genuína, literalmente prega, doa quem doer, mas ele não dispensa a verdadeira palavra do Senhor. Então são coisas, o fruto e os dons do Espírito Santo são presentes, são dádivas que Deus dá e coloca nas mãos de todos aqueles que estão dispostos a zelar pela palavra do Senhor e aqueles que estão ligados na rocha que é Jesus Cristo. Então, fica aqui o nosso resumo da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos e esse é o nosso desafio. Amém?